Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de vídeos que fala sobre os nomes de Deus. Esse é o nosso segundo vídeo que fala sobre os nomes de Deus. Nós já falamos sobre Adonai, já falamos sobre Yahvé, como o que significa o nome Yahvé, o nome Jeová. Falamos sobre várias questões, os nomes compostos, por exemplo, El Shaddai e assim vai. No vídeo anterior eu te convido a assistir o primeiro vídeo que fala sobre os nomes de Deus. E agora nós vamos falar outros nomes de Deus, lembrando sempre que os nomes de Deus não são deuses diferentes, ou aquela noção politeísta de que são vários deuses, cada um com seu nome. Não. Quando se refere ao Deus da Bíblia, cada nome de Deus se refere ao seu caráter, aos seus atributos, às características de Deus. É uma revelação do próprio Deus nessa nomenclatura escriturística, tá bom? Então é muito importante a gente entender isso. E nós vamos ver sobre os nomes compostos de Deus relacionados a Yahvé. Nós aprendemos, resumidamente, que o nome Yahvé é um nome pessoal de Deus, pela qual ele era conhecido por Israel. E sempre o que admiramos nessa questão de Yahvé, que foram acrescentadas consoantes no tetragrama YHWH, que é o nome de Deus em hebraico, para que pudesse ser pronunciado nos outros idiomas, pudesse ser compreendido. Muitas vezes, como nós aprendemos, o judeu ele traduz Yahvé, para não se pronunciar esse nome de Deus, por Adonai. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Eles colocam Adonai para lembrar aos judeus que é uma referência ao nome de Yahvé. E nós falamos um pouquinho sobre o significado desse nome, que o nome Yahvé enfatiza a alta existência imutável de Deus, assegura que Deus está presente em meio ao seu povo e está ligado também ao poder de Deus para a operação em benefício do povo de Deus, mantendo a aliança de Deus com os homens. E agora nós vamos falar sobre os nomes compostos de Deus. Um deles é Yahvé Jireh. Yahvé, eu já falei como é que se escreve, Y-A-H-W-E-H, e Jireh, J-I-R-E-H, significa o Senhor proverá. Nós vemos isso claramente em Gênesis 22:14. Após o anjo do Senhor ter mostrado um cordeiro que deveria ser usado como substituto para Isaac, Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. E a nomenclatura ali de Abraão, e que ficou registrado nas escrituras, é Yahvé Jireh. Então, Yahvé Jireh significa o Senhor proverá. E coloca aqui Deus como o Deus provedor, o Deus que nos sustenta, aquele que provê todas as necessidades do homem, inclusive a principal necessidade do homem, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma referência a Jesus de Nazaré. Porque até nesse episódio de Abraão, Deus proveu um cordeiro que estava preso no meio dos arbustos para que Abraão sacrificasse diante do Senhor, tipificando, é uma metáfora, um simbolismo e um tipo de Cristo, do Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo, e obviamente nesse sentido, tá bom? Da obra vicária de Jesus de Nazaré. Segundo nome composto de Yahvé é Yahvé Nissi. Yahvé Nissi, Nissi, N-I-S-S-I, significa o Senhor é minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira, está lá em Êxodo 17:15. Após Israel derrotar os amalequitas, Moisés edifica um altar e chama aquele lugar de Yahvé Nissi, ou seja, o Senhor é a minha bandeira. Outro nome composto, o terceiro nome composto relacionado a Yahvé é Yahvé Shalom. Shalom, S-H-A-L-L-O-M, que significa o Senhor é minha paz. O Senhor é a minha paz. Yahvé Shalom, está lá em Juízes 6:24. E o quarto nome composto relacionado a Yahvé é Yahvé Sabaoth. Sabaoth, ou Sabaoth, significa Sabaoth, S-A-B-B-A-O-T-H. Significa o Senhor dos Exércitos. Esse nome é muito comum no Antigo Testamento, o Senhor dos Exércitos, e aparece em 1 Samuel 1:3. Esse Yahvé Sabaoth é uma imagem militar que mostra Deus, Yahvé, aqui como comandante
dos exércitos angelicais do céu, bem como dos exércitos de Israel, ou seja, ele é à frente do seu povo, guerreando as batalhas do seu povo, e é esse Deus tremendo, Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia. Também nós vemos isso em 1 Samuel 17:45, quando o povo de Deus vai batalhar ali contra os filisteus. Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Ou seja, esse título revela também a soberania e a onipotência de Deus, sendo usado muitas vezes pelos profetas como Isaías, Jeremias, durante os momentos de crise nacional, para lembrar o povo de Deus de que Deus era o seu líder e que Deus era o seu protetor. Nós vemos também um quinto nome composto relacionado a Yahvé, que é Yahvé Makadeshken. Makadeshken, soletrando, seria Maccadeshkem. No hebraico significa o Senhor que vos santifica. E eu quero declarar a santidade do Senhor, a santificação do Senhor sobre a tua vida. É o Senhor quem nos santifica, o Senhor que vos santifica. Está lá em Êxodo 31:13, quando Moisés fala ao povo do Senhor, ele diz: Yahvé Makadeshkem, o Senhor vos santifica. Outro nome de Deus é Yahvé Ra, Ra com R-A-A-H, significa o Senhor é meu pastor. É o famoso Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui o termo usado é Yahvé Ra, Ra, R-A-A-H. Outro nome composto de Deus é Yahvé Tsekeno, Yahvé Tsekeno, que se transliterado é transliterado não, as letras que compõem esse nome de Tsekeno é T-S-I-D-K-E-N-I, significa o Senhor, justiça nossa. O Senhor, justiça nossa, está lá essa declaração em Jeremias 23:6. Outro nome composto de Deus, o oitavo nome é Yahvé Shammah. Yahvé Shammah significa o Senhor está ali. O Senhor está ali. Está lá em Ezequiel 48:35. Yahvé Shammah, Shammah, S-H-A-M-M-A-H. S-H-A-M-M-A-H. Shammah. O Senhor está ali. E o nono nome composto relacionado ao termo Yahvé é Yahvé Elohim Israel. Yahvé Elohim Israel significa o Senhor Deus de Israel. O Senhor Deus de Israel está lá em Juízes 5, versículo 3 e Isaías 17, versículo 6. Então, para ser mais específico naquilo que nós estamos falando, esses nomes compostos não são apenas outros nomes para Deus, mas sim designações, ou seja, títulos que muitas vezes surgiam de eventos comemorativos, de grandes vitórias e triunfos sobre Israel. Contudo, de fato, revelam aspectos adicionais, como nós já falamos, do caráter divino, do caráter de Deus. São facetas do caráter de Deus, são perfeições de Deus, ou atributos de Deus que se relacionam ao caráter de Deus. Outro nome muito importante é o nome Adonai. Assim como Elohim, Jeová, Adonai é um plural majéstico, ou seja, fala da majestade e da glória de Deus. Significa, Adonai significa mestre, senhor e proprietário. Mestre, senhor e proprietário. Está lá em Gênesis 19:2, Gênesis 40:1 e 1 Samuel 1:15. Adonai é usado, como poderia ser esperado, no relacionamento entre Deus e os homens, ou seja, entre mestre e escravo. Sendo Deus, obviamente, o mestre e nós, seus servos, seus escravos. No termo no grego aqui é doulos. Essa referência do Senhor como mestre, como Senhor, o Adonai, também nós temos lá em Êxodo 21, de 1 a 6, quando empregado aqui para tratar do relacionamento de Deus com o homem. Traz também a ideia da sua autoridade absoluta sobre as suas criaturas. Ou seja, Josué reconheceu a autoridade do príncipe do exército do Senhor, lá em Josué 5:14. E também em Isaías submeteu-se à autoridade do Senhor, seu mestre, o Adonai, em Isaías 6, de 8 a 11. O equivalente no Novo Testamento para Adonai, que é uma palavra em hebraico que significa mestre, senhor,
possuidor, dono de tudo e de todos, é a palavra Kyrios, ou em alguns utilizam a palavra Kurios, que significa Senhor no grego, na língua grega. Senhor, Kyrios ou Kurios, tá bom? Existe a palavra também Deus, que no grego é Theos, T-H-E-O-S. Qual é o uso de Deus aqui, principalmente no Novo Testamento, né? Theos é a designação mais frequente de Deus no Novo Testamento e a tradução mais comum de Elohim na Septuaginta. A Septuaginta, para quem não sabe, é o Antigo Testamento que foi traduzido por 70 mestres judaicos no período mais ou menos século II a.C., na cidade de Alexandria, a pedido de um rei grego. Foi traduzido, ele ficou tão impressionado com a grandeza da obra do Antigo Testamento judaico, israelita, né, hebreu, que foi feito, chamou 70 mestres do povo de Israel para traduzir para a língua grega, que era a língua predominante na época, e daí surgiu a Septuaginta, ok? Que é a versão do Antigo Testamento para o grego, que nós sabemos disso. É uma Bíblia que existe até hoje, você pode comprar em especialistas em Bíblia, existe ela, a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Quase sempre se refere, né, Theos, ao único Deus verdadeiro, embora às vezes seja usado, né, de maneira equivocada pelos pagãos para referir-se aos deuses do paganismo, ou então pelos cristãos é usado às vezes repudiando falsos deuses. Então o termo Theos é um termo que é usado tanto dentro do cristianismo quanto no meio secular. Quando se refere a falsos deuses, esse termo é utilizado em Atos 12, 22, Atos 14, 11, Atos 17, 23, Atos 19, 26 a 27, 1 Coríntios 8, 5, 2 Tessalonicenses 2, 4, são referências a falsos deuses, usando o termo Deus como um termo genérico. Também se refere ao diabo como um falso Deus em 2 Coríntios 4, 4, e também ao espírito de sensualidade ou a sensualidade em Filipenses 3, 19. E o mais importante, Jesus Cristo é chamado de Theo, né, ou Theos, ainda que algumas passagens sejam questionadas com relação a isso. Nós podemos observar essa menção a Jesus como Theos de Deus em Romanos 9, versículo 5, João 1, versículo 1 a 18, João 20, 28 e Tito 2, 13, ok? Então no próximo vídeo nós estaremos falando e damos continuidade aos nomes de Deus. Continue conosco, Deus te abençoe, faça seus comentários em nome de Jesus. Amém e amém.